Antes de começar, aviso que os detalhes finais são extremamente perturbadores e angustiantes. Então, eu aviso vocês antes de prosseguir. Este caso aconteceu em Tunbridge Wells, no Reino Unido. Na noite de 22 de junho de 1987, Wendy Nell, de 25 anos, passava a noite com o namorado. O casal tinha um relacionamento sério, mas não moravam juntos. Perto da meia-noite, eles retornaram ao quarto alugado de Wendy. Ela tinha que trabalhar na manhã seguinte e não queria ficar acordada até muito tarde. Eles chegaram, deram um beijo um no outro e disseram boa noite. Na manhã seguinte, Ian recebeu uma ligação de colegas de Wendy. Eles estavam preocupados porque Wendy não foi ao trabalho e não conseguiam contato com ela. Ian foi imediatamente até o quarto de Wendy. Ao entrar, ele fez uma descoberta realmente perturbadora. Alguém havia invadido o quarto de Wendy e a matou. Ian encontrou a namorada nua e ensanguentada. Wendy havia sido brutalmente espancada e estrangulada até a morte, e quem fez isso também a violentou. Após descobrir Wendy, Ian chamou a polícia e uma investigação logo foi iniciada. Devido ao agressor ter violentado Wendy, ele deixou para trás algumas evidências de DNA. Na época, a análise forense de DNA ainda era iniciante. O quarto de Wendy foi revistado e os investigadores descobriram que não havia sinais de arrombamento. Inspeções adicionais revelaram que quem fez isso conseguiu entrar no quarto dela pela janela dos fundos. A janela não era segura, pois não podia ser trancada porque a trava estava coberta de tinta. Parecia que alguém estava vigiando Wendy, e quando ela saiu com Ian, aproveitaram a oportunidade para entrar sorrateiramente no quarto dela pela janela com defeito e esperaram ela voltar. A polícia começou a investigar a vida pessoal de Wendy para ver se havia algum ex-ciumento ou parceiro secreto que pudesse ter ficado com ciúmes e atacado. Mas eles não conseguiram encontrar nada que sugerisse isso. Wendy também parecia ser muito querida. Normalmente, o assassino, nesses casos, é alguém próximo da vítima. Mas não parecia haver ninguém que tivesse qualquer tipo de animosidade em relação a Wendy. A polícia achou uma marca de sapato na blusa que Wendy vestia. A marca provavelmente correspondia a um tênis Clark Sports Track. A pessoa que matou Wendy levou seu diário, bolsa e chaveiro, provavelmente como lembrança para se recordar do crime repugnante que cometeu. Outro detalhe estranho: no dia anterior ao assassinato de Wendy, uma mulher que morava sozinha, a poucos metros dela, relaxava sozinha em seu apartamento. Por volta das 20 horas, ela ouviu uma batida na porta. Ela atendeu e viu um homem que não conhecia parado ali. O homem disse a ela que não deveria deixar as janelas abertas à noite, especialmente a janela do quarto. O homem então se virou abruptamente e foi embora. Agora na tela está a descrição desse homem. O assassinato de Wendy espalhou medo entre as pessoas da comunidade, preocupadas que esse assassino atacasse novamente. E ele atacou. 5 meses depois, por volta da meia-noite do dia 24 de novembro, uma mulher chamada Caroline Pierce tinha acabado de pegar um táxi de volta para seu quarto alugado. Ela tinha saído à noite com alguns amigos e estava entrando em casa quando o táxi foi embora. Mas no dia seguinte, Caroline também não apareceu no trabalho. Quando família e amigos não conseguiram contato ou localizá-la, entrou em pânico. As lembranças do caso sombrio de Wendy vieram à mente da comunidade. As preocupações aumentaram de que Caroline poderia ter sofrido o mesmo destino que Wendy. Vizinhos conversaram com os detetives e disseram que ouviram alguém gritando na noite anterior. Mas quando olharam pela janela, não conseguiram ver ninguém lá fora, em apuros. Caroline não estava em lugar nenhum, e por causa dos gritos parecia que ela havia sido sequestrada. Uma investigação estava em andamento. Descobriu-se que havia algumas semelhanças marcantes nesses casos. Ambas as mulheres moravam sozinhas em kitnetes, trabalhavam como vendedoras na mesma rua e moravam a menos de 1 quilômetro uma da outra. Relatórios posteriores informaram que um homem estranho estava rondando as áreas onde as mulheres moravam, horas antes de ambas chegarem em casa. Um possível serial killer estava solto.
Os investigadores procuraram por qualquer pessoa próxima de Carolyn para ver se alguém teria um motivo para sequestrá-la, mas acabou que ela não tinha relacionamentos amorosos e não tinha conflitos com ninguém. Caroline parecia ser uma pessoa muito querida, com muitos amigos. O motorista de táxi foi interrogado, mas ficou claro que não teve envolvimento. Ele foi questionado se tinha visto alguém rondando, de forma suspeita, pela área quando deixou Caroline. Ele afirmou que não tinha visto ninguém. 3 semanas após o desaparecimento de Caroline, em 15 de dezembro, um fazendeiro encontrou seu corpo em decomposição em uma vala de drenagem. Ela ainda usava as roupas da noite do desaparecimento e parecia estar lá há muito tempo. Caroline teve o mesmo destino que o Andy. Ela foi espancada e estrangulada até a morte, e o assassino também abusou dela. As chaves de Caroline também foram levadas. Como o Andy, o assassino as pegou como troféu. Esses crimes ficaram conhecidos como assassinatos do quarto de pensão e permaneceram sem solução por décadas. Em 1999, avanços na ciência forense permitiram aos investigadores obter um perfil completo do DNA do assassino de Wendy, conectando forense os 2 assassinatos pela primeira vez. A polícia encontrou 1000 nomes no Banco Nacional de DNA, que poderiam pertencer a parentes das amostras coletadas nas cenas dos crimes. Esses 1000 nomes foram então reduzidos para uma lista de 90 nomes prioritários, e desses 90, um homem foi selecionado. Tendo escapado da justiça por 33 anos, o monstro responsável por esses crimes foi preso em 3 de dezembro de 2020. O nome do homem era David Fuller. David, de 66 anos, era eletricista em um hospital e pai de 2 filhos. Como disse antes, a polícia achou uma pegada ensanguentada na cena do crime de Wendy. Após a prisão de David, fotografias foram tiradas de sua casa e analisadas. Os investigadores encontraram fotos tiradas nos anos 1980 e elas mostravam ele usando exatamente o mesmo modelo de tênis que teria deixado a mesma pegada. Eles também descobriram que David era membro de um clube de ciclismo na década de 1980. Uma das rotas favoritas deles passava pelo local onde o corpo de Caroline foi deixado. A polícia achou evidências que indicam que ele conhecia as 2 mulheres antes de matá-las. Ele era cliente nas 2 lojas onde as mulheres trabalhavam. Depois que Davi foi preso, a polícia encontrou 4 discos rígidos com 5 terabytes de armazenamento de dados e eles estavam escondidos, presos, na parte de trás de um armário. Nesses discos rígidos, havia vídeos e imagens mostrando isso. Ao longo das décadas, ele usou seu acesso ao hospital para cometer atos necrófilos em corpos. David trabalhou no hospital de 1989 até ser preso em 2020. Foram encontrados milhões de imagens e vídeos de seus crimes horríveis nos discos rígidos. Datadas de 2008 a novembro de 2020, ele rotulou algumas pastas com nomes de suas vítimas. David escolhia os turnos da noite e entrava no necrotério quando os outros funcionários já tinham ido embora para realizar suas fantasias distorcidas e depravadas. Depois de cometer esses atos nos corpos, David procurava as vítimas nas redes sociais e lia tudo sobre elas. Ele chegava até a procurar as declarações dos familiares enlutados. A mãe de uma das vítimas disse que foi presa por tentar matar David Fuller depois que descobriu o que ele havia feito com o corpo de sua filha. O nome da filha dela era Azra Campbell. Azra caiu de uma ponte em Kent e, tragicamente, perdeu a vida devido aos ferimentos. David violou o corpo de Azra em 3 ocasiões no necrotério. Azra foi uma das pelo menos 100 vítimas com idades entre 9 e 100 anos. A preocupação com possíveis mais vítimas. Quando descobri esse caso, fiquei tão enojado que precisei tapar a boca. Perder um familiar tragicamente é muito difícil. Descobrir o que esse monstro fez deve ser horrível. E não consigo imaginar como é difícil para essas famílias. Pela lei, o que Davi fez com esses corpos
tem uma pena máxima de apenas 2 anos de prisão. Descobrir que essa é a pena para um crime tão repugnante e perturbador me deixou chocado. A polícia de Kent divulgou imagens da entrevista de David com os detetives, na qual ele diz: "Quero admitir, estou admitindo as infrações, mas realmente não quero entrar em detalhes." O que também é assustador é que aqueles que conheciam David o descreviam como uma pessoa comum e quieta. O fato de alguém que é capaz dessas coisas também ser capaz de se misturar à sociedade é realmente perturbador. Devi primeiro se declarou culpado de homicídio culposo por responsabilidade diminuída, mas mudou para culpado em 4 de novembro de 2021. É provável que ele enfrente uma sentença de prisão perpétua pelos assassinatos, o que significa que nunca mais será livre. A sentença ainda não tem data, mas farei o possível para atualizar. A escala e o número dos crimes de Davi nos necrotérios não é algo com que qualquer serviço policial já tenha lidado antes. Este é considerado o pior caso da história jurídica britânica. A polícia gastou 15 milhões trazendo 150 agentes de ligação familiar que passaram por treinamento especializado para ajudar as famílias das vítimas identificadas. Existem alguns casos criminais que realmente te deixam quase sem palavras, e este é um deles. David é talvez uma das pessoas mais perversas e repugnantes sobre quem já li. Se existe uma vida após a morte, eu gostaria de pensar que há um lugar especial para alguém como David sofrer.